E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a briga que continua e só aumenta entre o STF e a Câmara dos Deputados, aonde ministros do STF que nunca tiveram um voto do povo, que servem a políticos corruptos, que servem a vontades políticas de quem colocou eles lá onde eles estão hoje, na vida boa que eles estão aproveitando hoje, contra a Câmara dos Deputados, que foi eleita pelo voto popular, que tem, na verdade, a autoridade para expressar a vontade do povo, porque tiveram o voto do povo. E, para surpresa de absolutamente ninguém, o STF, mais uma vez, passa por cima da Câmara e dobra a aposta. O que será que vai acontecer agora? A Câmara dos Deputados vai baixar a cabeça e vai se submeter aos caprichos do STF? Ou vai fazer valer o direito que eles têm diante do voto popular? Essa é uma questão que fica aí para a gente responder. Que eles iam fazer isso, a gente já sabia, né? Primeiro, existem algumas coisas que aconteceram que fizeram com que o STF passasse por cima da Câmara, que a gente pode dizer que eles passaram por cima da Câmara. Condenado a 10 anos de prisão, Zambelli fica inelegível, deve perder mandato e vive desgaste com Bolsonaro. A Zambelli está ferrada, porque a Zambelli, além de ter caído nessa briga entre o Congresso e o STF, além dela estar no meio dessa disputa, ela ainda foi abandonada pelo Bolsonaro, que é isso que ela merece, né? Porque o papel do baba-ovo é sempre se fuder. Se tem uma coisa desprezível nesse mundo, é o tal do baba-ovo. É por isso que eu não babo ovo de ninguém, por isso que eu não passo pano para ninguém. Se quiser gostar de mim, gosta. Se não quiser, foda-se. Então, ela foi fazer o papelzinho de babar o ovo do Bolsonaro, babar o ovo do Bolsonaro. Na primeira contrariedade, tomou um pé no rabo, que foi exatamente o que aconteceu inúmeras vezes aí na política, como, por exemplo, o que está acontecendo agora com o Hugo Motta. Ó, aqui nessa outra notícia. O STF tem maioria para manter ação penal contra a ramagem por 3 crimes e limitar decisão da Câmara. Isso aí é uma briga de cachorro grande que o Hugo Motta está tomando na cabeça porque ele foi trouxa. Quando o STF ameaçou ele de ir lá dar uma olhada nas emendas para ver se tinha alguma coisa ilegal com relação às emendas que o pai dele recebeu lá na Paraíba, ele deveria ter dito: vá lá, investigue, e se o meu pai tiver feito alguma coisa de errado, é problema dele. Vocês vão lá e resolvem com ele. E não ter baixado a cabeça e ter aceitado os caprichos do STF. Acontece que ele teve que tomar uma posição contra o STF pela pressão que ele estava tomando, tanto dos eleitores dele, quanto do resto do país inteiro, quanto dos próprios deputados dentro da Câmara dos Deputados. A eleição está chegando, o ano que vem tem eleição. Todo mundo já percebeu que os bolsonaristas, né, a ala do Bolsonaro, tem muita força. Esse pessoal que faz parte do Centrão, que é quem comanda o país, não é nem a esquerda nem a direita que manda no país, porque a massa dos políticos é do Centrão. Esse pessoal do Centrão vai para onde a maré levar e eles perceberam que tem muito voto por parte da direita e dos bolsonaristas e que eles teriam que colocar as pautas bolsonaristas, as pautas da direita para frente, para poder ganhar esses votos na hora da eleição. O Hugo Motta, tomando toda essa pressão, foi obrigado a pautar a decisão que travava a ação contra o Ramagem e, consequentemente, travava a ação contra todas as outras pessoas que estavam incluídas dentro dessa ação, que foram colocadas pelo próprio STF, pelo próprio Alexandre de Moraes. Se teve algum erro aí, esse erro foi do Alexandre de Moraes. Eu já falei isso em outros vídeos. Ele, na pressa de condenar o Bolsonaro, meteu todo mundo na mesma ação e agora está se fudendo. Bom, o que aconteceu agora é que, independente do Hugo Motta fizer ou não fizer o que o STF quer, o STF foi atrás do pai dele e colocou aquela investigação e aquela ação contra o pai dele para frente. E agora o Hugo Motta não tem mais o que perder. O Hugo Motta agora está numa briga de cachorro grande, onde, se ele perder essa briga, a Câmara dos Deputados desaparece, o poder da Câmara dos Deputados desaparece, que foi exatamente o que aconteceu na Venezuela. O STF está tentando fazer no Brasil o que o STF da Venezuela fez na Venezuela. Retirou todos os poderes da Câmara
Entendam, os membros da Câmara são eleitos com o voto do povo. Esses vermes do STF não foram eleitos por ninguém não, ninguém votou nesses caras não. Isso aí é indicação política e muitas vezes de políticos vagabundos, feito Lula, feito a Dilma, feito Temer, essas pessoas que a gente já conhece que são a escória da nossa política, né? E eu não estou chamando de corrupto, porque nesse meio tem o Temer e eu não sei de nada de corrupção dele. Eu estou falando sobre atitudes políticas, entendeu? Já no caso da Dilma e do Lula, são dois bandidos corruptos. Esse daí eu posso chamar. Na Venezuela, eles chegaram à conclusão, o STF chegou à conclusão que a Câmara não sabe resolver as coisas, que eles não sabem votar direito, mesmo que seja a vontade do povo, porque o povo também não sabe votar direito. Tiraram todo o poder da Câmara e agora o STF resolve tudo. Como quem colocou quase todos os ministros que estão lá no STF foi o Maduro, quem manda é o Maduro. Olha que democracia incrível que eles têm lá. É a mesma que você está conseguindo aqui no Brasil, meu amigo. É a mesma que você vai ter logo, logo aqui no Brasil. Eles estão fazendo tudo o que eles podem fazer para poder chegar a esse tipo de governo. STF tem maioria para manter a ação penal contra a Ramagem por 3 crimes e limitar a decisão da Câmara. Por outro lado, ministros votaram para suspender até o fim do mandato os crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Câmara havia decidido livrar Ramagem de responder por 5 crimes em decisão desta semana. O que vai acontecer, eu não sei. E olha que bacana, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria. É rir para não chorar, porque isso aqui é tragicômico. A primeira turma do STF é aquela turma cebosa daqueles ministros que fazem parte da cúpula do Alexandre de Moraes, aonde o Alexandre de Moraes estala os dedos e eles fazem o que o Alexandre de Moraes quer. Sabe? Aqueles capachos do Alexandre de Moraes. Tudo que o Alexandre de Moraes decidir, a primeira turma vai assinar embaixo e vai colocar como unanimidade. Então, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira para derrubar parcialmente a decisão da Câmara dos Deputados, que havia suspendido toda a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, réu na trama golpista, o golpe que nunca existiu. Os ministros votaram para que Ramagem continue respondendo por 3 dos 5 crimes imputados a ele. Eles não podem fazer isso. A decisão da Câmara é constitucional. O STF, esses caras não são guardiões da Constituição. Eles estão interpretando a Constituição de acordo com a sua conveniência política. E o STF nem é um órgão político. Isso é um escárnio. Isso é um absurdo de um tamanho tão grande. Né? O que eu acho que a Câmara dos Deputados deveria fazer era acionar, como foi feito antes da ditadura militar no Brasil, acionar e dissolver esse STF, porque esses caras estão destruindo a nossa Constituição. Era colocar em votação a dissolução do STF e lançar para um novo STF que fosse feito sem indicações políticas, que fosse feito por concurso público, para que não tivesse essa putaria que está acontecendo agora, onde ministros indicados politicamente estão favorecendo seus políticos de estimação e estão destruindo o nosso país. Né? E outros por vingança, como é o caso do Alexandre de Moraes, que foi colocado pelo Temer e não pelo Lula, mas que está agindo por vingança. Ele quer vingança a qualquer custo contra o Bolsonaro e, por conta disso, ele está destruindo a democracia do Brasil e acabando com a vontade do povo, coisa que ele nunca foi eleito para fazer. E, mais uma vez, a gente tem que ler essa porcaria. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Qual foi a abolição violenta? Quebrar pinchar a estátua e quebrar uma bugiganga lá, porque se for isso daí, vocês têm que prender muita gente da esquerda. Quantas vezes a esquerda quebrou vidraças, quebrou toda a Câmara dos Deputados, um monte de prédios públicos, destruiu patrimônio, destruiu estátuas, não pichou com batom não, destruiu estátuas e nada aconteceu. Porque só acontece quando é contra a direita. Quando é contra a esquerda, eles não fazem nada. É tudo um jogo político. Golpe de Estado. Aonde aconteceu um golpe de Estado? Cadê o Exército, a Marinha e a Aeronáutica na rua para dar golpe de Estado? Porque golpe de Estado sem as Forças Armadas não existe. Cadê as armas? Cadê? Onde é que está? O Bolsonaro estava onde? Estão acusando que foi o Bolsonaro que era o líder. Ele estava onde? Na Disney com o Mickey, dando um golpe de Estado da Disney. Vocês estão de sacanagem, pô. Vocês estão tirando o povo brasileiro por um monte de otário. Vocês vão ter a resposta nas urnas. Organização criminosa. Criminoso é o que vocês do STF fazem.
Criminoso é o Lula, que é um bandido condenado que deveria estar apodrecendo na cadeia. Criminosos são aqueles do PCC e do Comando Vermelho que vocês do STF vivem tirando da cadeia e devolvendo os bens que eles roubaram, os bens que são originários do crime, né? Helicóptero, carros de luxo. Isso é que é criminoso. Criminoso é o estado que nós vivemos hoje no Brasil, que é um narco-estado. Isso é que é criminoso. Eu estou muito indignado com o que está acontecendo no Brasil. Eu acredito que vocês também estejam muito indignados. E a única coisa que nós podemos fazer é, primeiro, nas próximas eleições, não fiquem em casa sem votar. Eu, por mim, não me considero bolsonarista. Eu, por mim, não votaria nem no Lula nem no Bolsonaro. Acontece que você tem dois nomes e você tem que votar em um dos dois. Mesmo que o Bolsonaro esteja fora das próximas eleições, ele vai indicar alguém. E vai ser sempre o candidato do Bolsonaro contra o candidato do Lula ou o próprio Lula, se ele tiver a cara de pau de concorrer de novo, depois de tudo que ele vem fazendo. Saiam, não fiquem em casa, vão votar. Porque o fato de você ter ficado em casa, eu estou falando para as pessoas da direita, de vocês terem ficado em casa nas últimas eleições, vocês ajudaram a colocar o Lula no poder e agora está todo mundo pagando esse preço. Vão votar. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é votar num candidato de direita para tirar essa esquerda maldita que está tentando transformar o nosso país numa Venezuela, se a gente tiver a chance. Porque daqui para lá eles podem derrubar a Câmara dos Deputados e fazer o que eles fizeram na Venezuela. E aí está todo mundo fodido. A outra coisa que nós podemos fazer é vir à internet e denunciar sem parar. É mostrar qual é a vontade do povo. Nós somos o povo. Eu posso estar aqui fazendo vídeo, mas eu não sou político, eu sou povo. Vocês podem fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Ah, mas eu não sei fazer o que você está fazendo. Eu não sei editar vídeo, eu não tenho o equipamento certo, eu não tenho jeito para falar, eu não entendo bem de política. Tá tudo certo, sabe o que você faz? No final do meu vídeo, você dá um like, você deixa um comentário que é para esse vídeo ser impulsionado e depois você compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a tua voz através de mim, a tua vontade através de mim, se é a mesma que a minha, chegue em outras pessoas e a gente consiga conscientizar o máximo de pessoas possíveis para acabar com essa putaria. Ninguém aguenta mais a democracia do STF. A democracia do STF, como diria o meu pai, sabe? Eu vou colocar bem em palavras chucras e quem não está preparado fecha o ouvido aí, bota um tampão no ouvido. A democracia do STF é aquele tipo de democracia onde eles entram com a pica e a gente entra com o cu, entendeu? É assim que funciona a democracia deles. A gente está sempre se fudendo. Essa quantidade de palavrões que vocês estão ouvindo é porque eu estou muito indignado. Eu realmente não consigo usar meias palavras para expressar o tanto que eu estou indignado com as coisas que vêm acontecendo no Brasil. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. A verdade é que essa briga do STF com a Câmara, no final das contas, pode resultar em favorecer a gente a se livrar do STF, porque a Câmara dos Deputados tem muita força. E se a Câmara se juntar com o Senado, o STF acaba. Eles simplesmente vão acabar com essa brincadeira ridícula de democracia, entre aspas, do STF.